O Mate com o Candidato é um bate-papo que a gente vai ter com os candidatos à Prefeitura de Santa Cruz do Sul, num clima muito informal, porque a gente quer conhecer mais do ser humano. As propostas nesses últimos dias foram colocadas através dos programas eleitorais em rádio e TV, nos comícios, nas plataformas próprias dos candidatos, e aqui nesse momento a gente quer tomar um chimarrão e conversar sobre a vida, como é muito oportuno quando a gente faz uma roda de mate. Hoje o nosso convidado é o Afonso Schweber. Prestes a completar 70 anos, Afonso é o candidato do PSTU à Prefeitura de Santa Cruz. Ele é pai do Luiz Alberto, do Marcelo Sandro, da Fabiane e da Tawane e tem 7 netos. Afonso nasceu no dia 27 de setembro de 1946 em Linha Travessa, interior de Santa Cruz. Foi criado pela mãe, que ficou viúva quando Afonso tinha somente 5 anos. Há quase 3 décadas, ele milita em sindicatos da cidade e atualmente preside o Sindicato dos Comerciários. Na política, foi vereador pelo PT e ajudou a fundar o PSOL e o PSTU, partido pelo qual concorre a prefeito. Vou passar o chimarrão para o senhor e começar o nosso bate-papo. E eu queria resgatar esse fato da sua história, de o senhor ter perdido seu pai aos 5 anos e a mãe teve que criar o senhor e mais 8 irmãos. Eu quero saber, sua infância foi difícil em função dessa perda? Vamos dizer assim que difícil para filhos de trabalhadores, né? Dificilmente se encontra alguém que é fácil, né? Então não seria diferente. Nós na colônia não plantávamos fumo, né? Mas vivíamos da plantação, né? De leite, ovos, vendiam porco, entendeu? É nessa vida. Mas vamos dizer assim, tive uma vida de infância boa, né? Hoje falta muito isso, vamos dizer assim. Tiveram que trabalhar cedo para ajudar a mãe? Ah, com certeza. Com 8 anos de idade, eu sempre digo, eu capinava junto com os meus irmãos mais velhos, igual. O senhor é um dos mais novos desses 9 irmãos? Tem só uma irmã mais nova que eu, que é a Lorena, né? Mas assim, vamos dizer assim, não faltava nada. A nossa mãe, ela gostava de nós sentar numa roda e ela tocava gaita de boca, né? Tocava muito bem, nós dançávamos, entendeu? Então era uma infância boa. Muito boa, muito boa. Não tinha nada de luxo, mas não faltava nada para ser feliz. E a sua vida em família hoje, consegue reunir os filhos, os netos e em meio a essa correria da vida política? Vamos dizer assim, aos 40 anos de idade eu resolvi, vendo toda a situação de dificuldades, eu devo isso à minha mãe, eu sempre falo isso, porque ela nos ensinou de que a gente lutasse pelo que era da gente, que não tratasse ninguém diferente, nem pela cor, nem pelo número de quantidade de dinheiro, se tinha muito ou se não tinha nada, que todos fossem tratados por nós da mesma forma, e que nós também não aceitasse ser humilhado por ninguém por causa de não ter dinheiro, né? Então são coisas que a gente acaba incorporando, né? Então aos 40 anos de idade, vendo toda a situação de pobreza, falta de emprego, falta de perspectivas, eu resolvi tomar uma atitude na minha vida. Então aos 40 anos que entrou na política? Aos 40 anos eu entrei na política e no movimento sindical, né? Aliás, quando eu entrei no movimento sindical eu tinha horror de partido político antes disso, como acho que muitas pessoas têm nos dias atuais e sempre tiveram, o que está errado. Hoje o que se vê é os políticos profissionais tomarem conta do espaço político, né? E as pessoas reclamando em casa, tá tudo errado, política é tudo feito contra os trabalhadores, contra as pessoas pobres, entendeu? Então eu acho que é muito importante as pessoas tomarem essa decisão que eu tomei na minha vida, vendo que precisava sim de um partido político, precisava um projeto para os trabalhadores, que não adiantaria eu ficar brigando, porque as horas extras não eram pagas, porque a pessoa era desviada de função. Nosso setor é muito, muito complicado, porque trabalhei aos domingos, nós somos contra isso, que acho que não tem necessidade de comércio funcionar aos domingos, é nossa defesa em relação a isso, porque a gente defende a família, que eu acho que é um dos institutos mais bem avaliados e mais importantes. E domingo o senhor reúne a sua família? Normalmente se reúne, vou para a Barranca do Rio.
Ah, é? Hoje eu não sou mais muito adepto à carne, né? Muita carne. Chega uma certa idade e a gente meio que... Gosta mais. Não. O senhor pode ir mateando enquanto me responde, nós vamos fazer essa roda aqui. E a família lhe Tá apoia? esfriando. A família lhe apoia nas campanhas? O senhor conta com ajuda? Olha, o que eu vou dizer? Eu sempre tenho como princípio, eu acho a coisa mais linda é a liberdade, é o pensamento diferente, né? Isso para mim é o mais importante. Acho que conversar com as pessoas, em todo mundo pensa igual, para alguma coisa está errada. Ou as pessoas fazem isso porque não querem desagradar, né? Alguma coisa está errada. Então eu acho que pensar diferente, discutir diferente. E na família não é diferente, tem aqueles que gostam mais, tem aqueles que gostam menos, né? Eu sempre digo assim, o filho não precisa abandonar suas ideias porque o pai e a mãe pensam diferente. Nem o pai e a mãe podem deixar de viver porque também tem os filhos ou os netos, né? Eu acho que tem que viver junto. Então, dentro do possível, a gente respeita isso. Mas hoje eu tenho a minha esposa também participando da política, está aqui comigo. Está aqui acompanhando nos bastidores. A minha filha no movimento estudantil, né? Hoje ela está na faculdade, né? Mas quando ela foi do movimento da União dos Estudantes, que inclusive integra a Vera Cruz junto aqui também, né? E então gostam também do movimento, mas uma opção deles. Certo. Com certeza eu não forço ninguém a fazer nada. O senhor está prestes a completar 70 anos, como a gente falou na abertura, dia 27 de setembro, seu aniversário um pouquinho antes da eleição. Fazendo uma avaliação desses 70 anos, tem algum arrependimento? Chove há mais tempo, né? Nunca velho, né? Chove há mais tempo. Fiquem aí vocês que estão ouvindo aí a Arauto aí. Olha, duas coisas que eu fiz que eu recomendaria que não fizesse. Eu plantei fumo durante 3 anos e fumei. E essas coisas eu não faria mais. O resto eu faria tudo e faria melhor do que talvez eu fiz até hoje. Mas não me arrependo de nada que eu tenha feito. Qual é a sua maior virtude? É acreditar, é persistir, é acreditar nos outros. Né? Porque eu sempre acho que no momento que tu não acredita mais em ninguém, aí está tudo perdido. Então eu acredito muito nos trabalhadores, que um dia eles vão fazer essa mudança que precisa ser feita. Então por eu acreditar nisso, insistir nisso, muitas pessoas ao meu redor às vezes desistem, né? E dizem também, mas como é que tu consegue? Como é que tu consegue conviver? Porque nós convivemos com muitas coisas ruins, né? Porque não tá fácil hoje trabalhar. Então a sonegação de direitos, essas coisas, e tu tem que todo dia enfrentar isso, né? Entendeu? Ninguém traz uma coisa boa pronta, né? Então tu tem que correr atrás disso. E eu não consigo, como é que eu vou dizer, eu não levo isso para dentro do meu coração, né? Eu consigo viver... Não guarda mágoas? Nada, de ninguém. E é um eterno sonhador, é isso? Isso aí. Não tenho inimigos, né? Eu posso ter adversários, políticos pensam diferente, mas inimigos não. E qual é a sua maior fraqueza ou seu maior defeito, algo que às vezes lhe incomoda? Perfeccionista. Se eu combinar o horário com você e você não cumprir isso... Dá problema? Você vai ter um problema, meu, porque eu sou chato. A minha esposa... Isso lhe incomoda? Ou o senhor acha até que isso é Às virtude? vezes incomoda a relação, né? É ruim para os outros? Em casa a gente tem, e com os colegas às vezes também, mas eu também no ambiente de trabalho, né, uma coisa que eu acho positiva também, eu não gosto de pessoas tarefeiras. O que é pessoas tarefeiras? Tarefeiras são aquelas que tu chega de manhã, ela chega no trabalho e diz, tu vai fazer isso, vai fazer aquilo, faz aquele outro. Eu quero que ela venha em lugar e dizer assim, o que acha que nós vamos fazer isso Uma hoje? construção. Exato, as pessoas têm que acreditar nelas, porque isso é o bom, sabe? Porque senão vai ficar uma coisa de um pensamento só, qualquer trabalho. O trabalho tem que ter um pensamento diferente. Então eu acho que tanto no trabalho como em todos os lugares, essa história da liberdade, né? Nós, mesmo sendo o presidente do sindicato, por exemplo, eu não sou o patrão, eu sou colega. Eu tenho uma outra tarefa deles, dos outros que são contratados, mas a gente convive como colegas, né? Não tem essa diferenciação. Candidato, eu falei no início que nós não iríamos trazer aqui as propostas de governo, né? Esses temas que todos estão ouvindo desde o início da campanha eleitoral. E que o nosso mate seria para falar da vida, como acontece numa roda de chimarrão. Mas agora, já nos encaminhando para o final da entrevista, eu queria que o senhor me falasse do seu sonho assim, mais particular a respeito de Santa Cruz,
de tudo que o senhor sonha, que o senhor planeja, caso eleito, o que é a principal obra? Chegando lá dia 1º de janeiro, né, se eleito for, o seu primeiro gesto, ato ou projeto a ser colocado em prática? Esqueci o seu nome. É Kátia. Kátia. É que quando chega uma certa idade a gente começa a esquecer o nome. Mas o senhor é troca jovem. o nome do filho e assim por diante. Kátia, vou te dizer o seguinte, casualmente nesse final de semana eu vi uma reportagem numa TV, não lembro agora qual foi, de uma mulher que ela tinha tudo para ser uma pessoa frustrada, tudo de ruim, entendeu? Porque ela foi estuprada quando criança, sofreu de tudo de tipo de situações ruins. E pelo contrário, perdeu o marido, foi morto, o filho dela foi morto, levou um tiro, né? O filho que era tudo para ela depois que ela tinha perdido o marido. E ela, ao contrário, ela chegou à conclusão de que ela teria que ajudar os filhos dos outros, não porque ela tinha perdido o filho dela, que ela tanto amava, ela tinha que ajudar os filhos dos outros, porque os outros pais também amam os filhos e os filhos estão indo para o caminho errado. E ela precisava fazer para as crianças não entrarem nesse caminho errado. Então eu quero dizer para você o seguinte, Kátia. Se eu conseguir que todas as crianças tenham lugar, espaço para lazer, para cultura, para esporte, né? O Brasil está sediando a Olimpíada. Eu pergunto o que oportunizou para o povo brasileiro para participar das Olimpíadas. Entendeu? Então, assim, como eu disse aqui antes, acho que foi fora dos microfones, que as crianças não nascem com desvio de conduta. Isso quem faz é o dia a dia. Vamos dizer assim, eles estão à mercê do capeta quando os pais têm que trabalhar. Não tem espaço hoje para as crianças ficarem. Então, a sua meta é cuidar das crianças? Minha meta é ocupar primeiro as crianças e os idosos, porque as duas extremidades da vida que o Brasil tem uma dívida estrondosa para as crianças e para os idosos, né? Tem uma dívida. Os idosos hoje são tratados como estorvo, né? Não tem dinheiro para pagar uma aposentadoria decente, conforme ele contribuiu, entendeu? E as crianças, como eu disse, caem no caminho errado porque elas não têm onde ficar. Então criar espaços é barato, criar espaço de cultura, de lazer em todos os bairros, entendeu? Eu não quero isso só para as crianças de Santa Cruz, eu estou sonhando isso para as crianças do mundo. Se alguém aqui dos ouvintes da Arauto ligar a televisão e ver no mundo árabe, né, na Síria e outros países, as crianças sendo jogadas para o deserto, cercadas de arame farpado, com metralhadoras em redor, essas crianças querem só brincar. E eles são submetidos a esse tipo de tratamento. Como que o mundo vai ser diferente um dia? Se tu olhar no início da vida já é tratado. Então, para mim, essa história de falar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, é mentira. Eles mentem, os candidatos da campanha mentem aos montes. Eu não vou fazer isso. Eu não estou preparado para mentir para ninguém. Então, nós estamos na campanha para falar a verdade. Hoje, se nós quisermos fazer tudo o que nós precisamos fazer, a dívida que existe hoje em relação aos trabalhadores, pessoas mais pobres, é muito grande, entendeu? E o Estado hoje serve para os ricos e não é para os pobres. Os ricos ganham incentivo daqui, incentivo de lá, daquele outro, sempre acham dinheiro. Aliás, as mordomias do mundo nós pagamos. 50% de tudo que nós arrecadamos vai para o Bolsa Banqueiro, que ninguém até hoje me disse de onde é que vem. Você ganhou um dinheiro dessa dívida? Alguém aqui ganhou? Ninguém. Os ouvintes da Arauto aí ganharam algum dinheiro? Não. De quem é essa dívida? Não existe essa dívida. Entendeu? Então isso precisa ser levantado. E eu levanto isso todos os dias. Mas se fosse prefeito, eu ia unir os trabalhadores da região. E os prefeitos, se tem compromisso também de toda a região, para nós ir para Brasília e dizer, peraí, essa chave do cofre não é do você, presidente. Essa chave do cofre é do povo brasileiro. Portanto, candidato, o chimarrão. Vou lhe dar o chimarrão. E nós já temos que concluir. Pouquinho, né? Estou acostumado com 12 segundos, mas aqui agora com rápido. Aqui o senhor teve mais que o seu tempo na TV. É verdade, mas eu fico muito feliz. Eu acho que... Eu quero lhe perguntar, para a gente encerrar, não sei se o senhor gostou dessa roda de mate aqui da Arauto?
Adoro, eu só olhar na minha matéria de campanha, eu tô com uma cuia na mão, né? Entendeu? Se a gente pudesse convidar, eu quero dar liberdade, se nós tivéssemos como convidar alguém agora para fazer parte da Roda de Chimarrão, eu, Kátia Daralto, o senhor candidato, quem o senhor convidaria? Todos os ouvintes, a minha esposa. Ah, fez uma média boa. É. Candidato, obrigada, viu? Eu Sucesso para o senhor. E as eleições logo estão aí, e a Rádio Arauto, através do portal Arauto, também Jornal Arauto, é o Grupo Arauto, dando a cobertura para Santa Cruz, Veracruz e a região. Então, só para dizer que agradecendo e dizendo assim que eu não sou adepto à receita pronta, eu sou adepto a construir a receita. Então, todos aqueles que acreditam nisso, eu estou à disposição para me juntar.